acredito muito nisso e acredito que Deus tem um propósito com as famílias, Deus tem um propósito conosco. E por isso que nós precisamos, né? Cada dia mais estar aprendendo de Deus, da Bíblia, da palavra, para termos famílias estruturadas, para ter famílias saudáveis, para ter famílias que cumpram o propósito para o qual Deus nos criou, né? O tema que foi proposto pela liderança do Departamento de Família, né? É assim, um novo tempo para a família, que tem como texto bíblico Efésios 6, versículo 10 ao 18, e texto áureo, Efésios 6, 13. Então, eu vou ler só o versículo 6, 13 para a gente poder começar, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Queridos, nós sabemos que nos últimos dias temos vivido dias maus. A palavra do Senhor já nos alertava sobre isso, nos alerta, e é como se nós pudéssemos ver o livro de Apocalipse se revelando em 3D, porque nós estamos diante dessa realidade. E os dias são difíceis não somente na sociedade, mas na família. A família tem sido afetada principalmente por esses dias difíceis, e é por isso que eu comecei dizendo que nós precisamos de todas as armaduras, nós precisamos das ferramentas, nós precisamos investir na família, nós precisamos entender em que sociedade nós estamos vivendo hoje para que nós possamos estar preparados para enfrentar esses dias tão difíceis. E como nós sabemos, o ser humano ele não foi criado para ser sozinho. Então, a família faz parte desse projeto de Deus e a nossa família precisa estar preparada para resistir aos dias maus, para estar firmes nos dias que são tão difíceis, né? Então, o que é que a gente pode perceber? Que não precisa a gente ir muito longe para entender que hoje o ser família é bem diferente do que era há, vamos dizer, 20 anos atrás, das concepções que a gente tinha. E hoje em dia nós vemos que com a modernidade, a sociedade com tantas mudanças, o ser família mudou muito, né? Hoje é difícil até para você entender o que é família, porque muitos acreditam que família é aqueles que nós escolhemos, quando na verdade, família não é quem nós escolhemos. Nós não escolhemos nosso pai, nós não escolhemos nossa mãe. O único parente da família que nós escolhemos é nosso cônjuge, e a partir daí a gente forma uma família. Mas até essa escolha, eu acredito que Deus ele participa dela, não dizendo você é feito para tal pessoa, mas mostrando qual é o propósito, unindo vidas, né? Irmãos, e o que é que acontece? Nós precisamos estar prontos para saber responder com mansidão e temor, para ser exemplo, para ser referência e saber dizer o porquê nós acreditamos na família, porquê nós cultivamos os valores da família. E primeiro porque a família é que nos prepara para enfrentar o mundo, né? É no nosso lar, é na nossa casa, é na convivência com os nossos irmãos, primeiramente, né? Nossa família como diz o termo, nossa família biológica, né? Que é aquela que a gente nasceu nela. Então, assim, primeiro a gente convive com a nossa família biológica. É o pai, é a mãe, é os irmãos, ou às vezes só com o pai e a mãe, é os tios, é os primos. E a gente convive nesse contexto e vai aprendendo a ser gente, né? Vai aprendendo a ser indivíduo, vai aprendendo a ser humano. E é por isso que é importante a família, porque é nela que a gente aprende os nossos valores, nossos conceitos, porque é a partir daí que a gente aprende, que a gente tem um convívio com outras pessoas, a gente vai formar a nossa família, né? Pra mim que tô nessa fase agora, que saí da minha família de base, né? Da minha família biológica, e agora eu formei a minha família. Então a gente traz ali na nossa bagagem tudo isso que a gente aprendeu. Né? Tudo isso que a gente aprendeu com as nossas famílias de origem. E qual é o propósito hoje do estudo? É responder algumas perguntas. O que podemos fazer para preservar a família como o bem mais precioso recebido de Deus? De que maneira a família continua significante em dias tão mudados? Quais são e como fazer os ajustes necessários para prosseguir no ideal da família em nossos dias? São algumas perguntas que o estudo ele nos propõe, né? Então, assim, a gente precisa entender que do século XIX até o século XX, houve uma grande mudança, né? E essas mudanças não foram só na família, mas por trás dessas mudanças teve a industrialização, novos valores foram surgindo, a mulher começa a galgar
novos patamares, começa a ser inserida no mercado de trabalho. Não que antes a mulher não trabalhasse, né? E isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. A mulher sempre trabalhou. Mas a partir desse momento ela já trabalha e já tem aquela responsabilidade, já começa a colaborar ou muitas vezes assumir o papel de provedora da família. É uma realidade que a gente vê. Hoje em dia, muitas mulheres são provedoras da família sozinha. Então, a gente vê que houve essa mudança muito significativa em detrimento da modernidade, né? Veio a modernidade, traz coisas boas, o progresso é bom, mas a família foi quem perdeu com isso. Não apenas por a mulher sair de dentro de casa e procurar o seu trabalho, não. Mas porque com todas essas mudanças, a gente percebe que muitas vezes a sociedade não estava preparada para tudo isso. E espiritualmente, as famílias também não estavam preparadas. E muitas vezes nos mostra que não estão tão preparadas para essas mudanças que o mundo moderno nos traz. Então, o que aconteceu? Quais são as consequências que a gente pode ver? Primeiro, a perda do referencial, né? Antes, o pai, a mãe, era aquele referencial para os filhos, era onde eles aprendiam o valor, a gente sabia o papel de cada um dentro da família, o esposo tinha um papel de provedor, a esposa de cuidar dos filhos e cuidar da casa, os filhos deviam obediência aos pais e deviam estudar para no futuro poder prover a sua família, constituírem a sua família. Então, assim, era tudo muito organizado. Cada um sabia o seu papel. Mas com essa modernidade, houve-se a perda do referencial. E a gente pode observar que hoje ainda é pior ainda, né? Com a questão da internet, você não vê mais filhos dizendo assim, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. A coisa que a gente vê, eu quero ser aquele influenciador digital, né? São as referências, são o que as nossas crianças muitas vezes têm como modelo de vida, né? Antigamente o pai tinha uma profissão e aquele filho queria ter a mesma profissão do pai pela admiração, pelo amor que tinha. Então foi um dos primeiros danos que a gente vê que aconteceu, foi essa perda de referencial. E quando se perde o referencial na família, se perde muito a questão dos valores, né? Os valores que a família, que dentro da família nós aprendemos, aí agora já passa a ser de forma deturpada, porque eu já não aprendo mais com meus pais. Meus pais já não são mais a referência para mim. Muitas vezes a constituição da família é tão diferente agora que a gente já não consegue, as crianças já não conseguem olhar para os pais e pensar assim, eu quero ser igual a eles, né? Porque meu pai só se preocupava com o trabalho, então hoje ele não me deu atenção. Minha mãe só se preocupa com outras coisas. Então, se ele não aprende em casa com os pais, se as crianças não aprendem em casa com os pais, eles vão aprender com quem? Com os influenciadores. Que muitas vezes não se preocupam, não tem o amor que um pai tem. De dizer assim, eu tô te castigando, mas é porque eu te amo. Eu não quero ver você sofrer. Eu não quero ver você se desviar do caminho. Eu não quero ver o mundo te punir. Porque eu, como seu pai, quando eu te castigar, é porque eu te amo. Mas o mundo aí fora, ele não tem esse mesmo amor. Por mais que a gente ache assim, nossa, que legal aquele influenciador, mas ele não vai ter aquele mesmo amor pela sua vida que o seu pai, que a sua mãe, que a sua família te ensina, certo? Outra coisa é que os relacionamentos se tornaram superficiais, né? Hoje a gente vê a facilidade com que as pessoas constituem um casamento e a mesma facilidade com que as pessoas dissolvem esse casamento. E eu falo isso não na posição de julgamento, eu tenho dito isso onde eu vou, porque a gente não sabe os motivos que levam as pessoas a tomarem as decisões, e cada um toma decisões baseadas nas suas experiências, vivências, mas assim, é fato que hoje os relacionamentos são muito superficiais. As pessoas hoje tratam o outro como se fosse uma mercadoria. Então não existe mais aquele relacionamento que é construído, que vai até os pais e as mães e conhece, e pede para namorar, e tem todo aquele vínculo, e vai construindo um relacionamento profundo, sólido, com o intuito de constituir uma família. Não. Hoje as pessoas já entram no relacionamento já pensando assim, se não der certo, tudo bem, sabe? É mera formalidade, eu não preciso.
Quantas pessoas fazem dessa forma e não vivem? Ou vivi 15 anos morando com a pessoa e depois que casei me separei. Então é mera formalidade. Por quê? Porque os relacionamentos hoje, eles estão muito superficiais. E isso também não é só na relação do cônjuge, não. É muitas vezes até com Deus. Porque muitas vezes a gente só procura Deus no momento em que a gente precisa remediar as coisas. Deu errado, tô pensando no divórcio, então esse é o momento de eu procurar a Deus. Mas muitas vezes no decorrer, no processo, até mesmo na escolha do cônjuge, a gente não consulta Deus para saber. Porque a gente tem medo de Deus dizer que não é. A gente tem medo da resposta de Deus. E aí a gente cria um relacionamento tão superficial com Deus, porque eu não acredito que exista relacionamento em que Deus não faça parte. Em que sentido que eu tô dizendo? Que Deus, ele tem que fazer parte desse relacionamento. Se ele não faz parte desse relacionamento, nunca vai dar certo. Então, Deus, ele é a única terceira pessoa que pode estar no casamento. Terceira pessoa que eu digo porque eu não em ordem de importância, mas assim, é o único, porque só dá certo quando é os dois, o marido e a mulher. Das decisões, do casamento, enfim. Mas a partir do momento em que um casal não coloca Deus como centro desse relacionamento, e quanto mais distante eles estão de Deus, mais distantes eles vão estar um do outro. Porque é somente por meio de Deus, é somente por meio do Espírito Santo, que a gente vai aceitar os defeitos do outro, que a gente vai aceitar que o outro é humano, que a gente vai dar o direito do outro também errar, que a gente entende que o outro também, assim como eu, tem pecados. Assim como eu tenho as suas dificuldades. É somente quando nós temos um relacionamento muito firme com Deus é que nós vamos conseguir amar o outro na sua essência. É somente quando a gente está firme com Deus que eu vou amar a Laine da forma como ela é, com as qualidades e com os defeitos. Que eu vou amar a Flávio da forma como ele é, que vocês vão me amar da forma como eu sou. Vai compreender que tem dia que eu não vou estar bem, vai ter dia que a gente vai estar bem. Mas é somente quando a gente tem esse relacionamento profundo com Deus é que a gente aprende a amar o outro ser humano de verdade, em toda a sua integridade. A segunda coisa que está muito ligada com a primeira, a terceira coisa que está muito ligada com a segunda é o descompromisso. É o que nós estamos falando, né? Hoje as pessoas não querem firmar compromissos com as outras. Nós percebemos que nos relacionamentos a pessoa não se importa mais com o que as suas atitudes e os seus atos vai causar no outro. E aí começa a ter relacionamentos extraconjugais. E aí isso fere toda a família, isso machuca toda a família pela falta de compromisso. E aí, em todos esses aspectos, a gente pode olhar também que também vem a falta de compromisso com Deus. Hoje as pessoas não param mais, a família não para mais para orar junto. Não se existe mais os cultos nos lares. As pessoas não param mais para louvar junto, para ensinar aos filhos sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a importância de Deus em nossas vidas. Ah, mas é a falta de tempo. Sim, mas se todos nós pegarmos nosso celular e olhar quanto tempo a gente passa no celular, a gente vai ver a diferença. Quanto tempo a gente perde, muitas vezes, olhando a vida dos outros, desejando a vida dos outros, achando que a vida de A, B ou C é perfeita pelo que ele posta. E muitas vezes a gente esquece de viver realmente, sabe? O que eu percebo é que muitas vezes a gente está ali na rede social e aí de repente vê aquela declaração toda linda que o marido fez para a esposa, ou que a esposa fez para o marido, e a gente pensa assim, nossa, que casal perfeito, tá vendo, marido? Você deveria ser assim. Quando na verdade a gente não sabe o que tem por trás daquilo. E a gente não sabe que Deus nos fez como indivíduo e que cada um tem o seu valor. E que talvez Deus nos deu algo muito precioso que a gente não está conseguindo valorizar. Porque a gente olha tanto para a vida do outro, a gente olha tanto pro que o outro consegue, as conquistas dos outros, que a gente esquece de dizer assim, ó, como Deus foi tão bom, que fez perfeitamente ele para mim, que fez perfeitamente ela para mim. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que quando Deus nos dá alguém, Ele nos dá com um propósito. Ele nos dá com o propósito de forjar o nosso caráter, porque é no casamento
Porque quando a gente tá ali na nossa família, né, no nosso núcleo, é tudo muito parecido. Porque com o tempo, a gente vai se tornando parecido com quem a gente convive, né? Então a gente aprende, tem ali os valores da nossa casa, nosso pai, nossa mãe. Então os valores que eu e meu irmão fomos criados são os valores parecidos. Mas a partir do momento que eu caso com outra pessoa que veio de outro núcleo familiar e que muitas vezes o jeito daquela pessoa vai confrontar o meu. E é ali como ser humano que eu tenho a oportunidade, é nos relacionamentos que a gente tem a oportunidade de crescer. Então é por meio do casamento, que na convivência com o outro, que a gente aprende, nossa, eu achava que a vida era assim. Que era assim, dessa forma, e aí de repente eu vejo que não é bem assim. Que o outro me ensina muitas coisas também. O casamento me trouxe isso como experiência própria. Eu aprendi muitas coisas com meu esposo. E ele aprende diariamente também muitas coisas comigo. Eu trago valores que eu fui criada e ele traz os valores que ele foi criado. E quando a gente sabe aproveitar isso, que é uma bênção que Deus traz pra gente, que a gente sabe aproveitar o que o outro tem de bom para nos oferecer, e que a gente olha e diz assim, Deus, obrigada por o Senhor ter me dado alguém para eu poder constituir a minha família, para eu poder, nesse mundo, ter meu caráter forjado, aprender mais com essa pessoa. E aí eu entro já no quarto ponto, que é sobre a competitividade, né? A gente vê que o mundo hoje coloca, muitas vezes, até o casal para competir entre si. Agora, o intuito do casamento não é nós dois construirmos junto, não é eu e meu esposo construir junto, mas os casais vivem como se fossem inimigos, dentro da sua própria casa. E aí já não tem mais prazer de voltar para casa, porque a casa é um ambiente de guerra. Quando, na verdade, a nossa casa deveria ser um ambiente de paz. Porque a gente já, no mundo aí fora, a gente já passa tantas lutas, tantas dificuldades. Quantas vezes no trabalho, em outros lugares, na rua, no momento que a gente sai dentro do nosso lar, e a gente se depara com tantos conflitos, tantos problemas, que são trazidos para nós ali, ou que nós somos, muitas vezes nem nós causamos, mas que nós somos inseridas naqueles conflitos, naquele problema. E o nosso lar deveria ser esse lugar de paz. Mas infelizmente na vida de muitos casais, a modernidade trouxe isso. A competitividade. Então hoje a mulher ganha mais que o marido, e aí ela já acha que ela é dona de si, que ela tem que mandar na casa porque ela ganha mais do que o marido. E aí agora, aquele marido muitas vezes não se alegra com o sucesso da sua esposa. Então eles acabam competindo e vice-versa. Muitas vezes não é só questão disso não, mas muitas vezes em vez de serem parceiros e assim, não, a gente vai construir junto, não. É meu carro, é minha casa, é minha moto, é seu... Quer dizer, e onde está o seu? Porque a partir do momento que a gente casa, tanto um como o outro colaboram para que o casal cresça junto, né? Isso é só um exemplo. A competitividade pode ser algo muito mais amplo que a gente vê que a modernidade traz. Mas eu estou usando um exemplo que é muito usual no dia de hoje, né? Então, assim, não, é meu. Não é mais meu. A partir do momento que a gente casa, é nosso. A partir do momento que eu constituir uma família, é em prol da nossa família. É em prol do bem nosso. E não apenas de um. E é por isso que muitas vezes, muitas famílias têm dado errado. Porque entram no relacionamento com essa falta de compromisso, com essa superficialidade e não conseguem mais ser um com o outro. Ou eu só sou um com o outro quando convém. Mas nos momentos de dificuldade a gente já não é mais um. O que vai afetar o outro, e não entende que o que afeta o outro, afeta o que afeta você, Elaine, vai afetar a Flávia. O que afeta a Flávia vai afetar você, não tem como. Porque vocês são um. Então não adianta você pensar, eu vou fazer para o meu bem, esquecer dele, não pode. A gente não pode viver dessa forma. O egoísmo não pode. O casamento, gente, a família é um lugar onde o egoísmo não pode ter lugar. A partir do momento que o individualismo entra na família, é como se retirasse Deus dali. Porque é uma coisa que eu acredito que Deus não concorda com essa questão do egoísmo humano, do individualismo. A gente não cresce sendo individualista. E na família é assim. E por que essa sociedade moderna, né? Uma das coisas, um segundo ponto aqui, é que essa sociedade está em constante mudança, né?
Qualquer coisa, dá o sinal do horário, tá? É uma sociedade, é porque eu me empolgo quando tô falando, que aí eu nem olho pro horário. Mas enfim, né? Hoje a gente vive uma sociedade que muda muito rápido, né? Se a gente olhar, a gente tava falando do aniversário da igreja, das coisas, né? Há algum tempo atrás as coisas eram de uma forma e hoje muda muito rápido. Então, isso a gente fala no sentido mesmo de quantas coisas vão mudando ao decorrer do tempo. Então, o que tinha hoje, a tecnologia, por exemplo. A internet a gente acha que é algo antigo, mas a internet da forma como hoje nós conhecemos é algo muito recente. A pandemia acelerou esse processo de modernização. Gente, quem imaginaria você conseguir pagar suas contas pelo celular? Isso, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, seria muito difícil. Seriam poucas pessoas, já deveria existir, mas assim, poucas pessoas tinham acesso. Uma tecnologia nova para chegar até a gente era muito difícil. Eu lembro da época do videocassete, eu sou da época do videocassete. Então assim, aí de repente veio o DVD, aí de repente, hoje em dia já veio disquete. E aí depois já vem o quê? Só dando um exemplo, né? Hoje é pendrive. Hoje a gente não precisa mais nem de um aplicativo de USB para poder salvar música. Hoje no nosso celular ali a gente consegue baixar, fazer o download e fica na nuvem, enfim. Eu estou usando esse exemplo para que a gente possa entender o quanto hoje as coisas perdem o valor muito rápido, né? E, Thaís, mas o que é que isso tem a ver com a família? Que da mesma forma como a gente está tratando as coisas e que as coisas perdem o valor muito rápido, as pessoas a gente tem tratado da mesma forma. Então, muitas vezes a gente trata o nosso cônjuge, trata os nossos filhos como se fossem mais um peso, um fardo, ou algo que não tem mais tanto valor do que realmente o valor que elas têm na nossa vida, na nossa história. Porque assim, quando a gente olha, as pessoas que mais nos apoiam, eu imagino que você é a pessoa que mais apoia Flávio hoje, e Flávio é a pessoa que mais te apoia. Tem que ser assim. Então, quer dizer, se vocês olharem no início do casamento, como vocês estavam e hoje onde vocês chegaram, vocês vão olhar assim, poxa, a gente já passou por cada uma. E aí você começa a ver o valor do outro, o quanto foi importante o outro estar do teu lado para que você conseguisse conquistar. Só que às vezes a gente tá hoje tão nessa coisa que as coisas são descartáveis que a gente traz isso para os relacionamentos. E é por isso que a família, ela tem sofrido tanto com isso, né? As pessoas têm se tornado descartáveis. O avanço da tecnologia, como a gente fala, de forma avassaladora, né? Tem tomado conta da nossa sociedade e vai trazendo mudanças. E em que sentido? Hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Só que ter acesso a tanta informação não significa que as informações chegam de qualidade, né? Então hoje as crianças têm acesso ao celular mais cedo. Então hoje as crianças estão expostas a muitas coisas que não deveriam estar. Que elas não têm ainda discernimento. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro celular com 12 anos. Hoje, uma criança praticamente nasceu e já tá com tablet. Já sabe direitinho, já sabe desbloquear, já sabe mexer. Então, assim, imagine o quanto as informações demoravam para chegar até nós e o quanto essas informações passavam pelos nossos pais para poder chegar até nós. Então, era mais fácil o controle, né? Então, meus pais observavam, sabiam o desenho que eu estava assistindo. Hoje, muitas vezes, os pais nem imaginam o conteúdo que o filho ali apertou para assistir. Não olham, não verificam, não tem mais aquela questão. Eu vejo muitos pais que filhos de 4 anos, eles já acham que os filhos têm poder de decisão. Ele já entende as coisas. Tá, entende como? Entende como uma criança. E não muitas vezes como de fato as coisas são. E vamos lá. Hoje a gente vive também num mundo que todas essas tecnologias, essas mudanças, hoje existe o quê? Uma pluralidade de ideias. Você entra na internet e as pessoas falam o que quer, postam o que quer, influenciam no sentido que querem. E o que acontece? Porém, que essas pluralidades de ideias, Deus não fez
como ser individuais e ser dotados de inteligência. E é normal que eu tenha uma opinião, muitas vezes você tenha outra. Mas a gente vê o quanto hoje é difícil para as pessoas, no meio dessa pluralidade de ideias, aceitar a opinião do outro. Ou entender, é a sua opinião e você tem o direito de tê-la. Mas eu também tenho a minha opinião. E acaba que a gente acha que todo mundo tem que ter a mesma opinião que a gente. E aí a gente vive num mundo polarizado, num mundo de guerras, num mundo onde cada vez mais a gente perde aquela sensação, aquele sentido de dizer assim, Alaine, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Você pode ter razão. Não. A partir do momento que você pensa diferente, você representa uma ameaça para mim. Porque é o meu pensamento, a minha ideia que vale. Então, assim, a tecnologia é muito boa. Afinal, hoje a gente consegue... Você está conseguindo aí me assistir por meio da sua TV, ou por meio do seu celular, ou por meio do rádio, você consegue me ouvir. Você tem acesso a conteúdos de qualidade. É óbvio, a gente não vai dizer que a tecnologia não traz coisas boas, não. Mas será que nós estamos preparados? Ou será que a família está preparada para lidar com também o outro lado ruim? Que é esse acesso que nós temos, tantas coisas tão boas, a ciência das coisas tão boas quanto das coisas tão ruins. Porque muitas vezes são essas ideias, essas multipolaridades de ideias que têm nos afetado. E a gente não consegue mais sentar para conversar, para debater. Não. Se você pensa diferente de mim, é você que tem que mudar sua opinião. Porque eu estou certo. E é isso, meus queridos. A gente pode ver que também nos relacionamentos é assim. Então a esposa acha que tem que ser do jeito dela, o marido acha que tem do jeito dele, e aí já começam a viver em conflito e quebra o pau, a guerra começa dentro de casa. Por quê? Porque hoje as pessoas não sabem sentar e dialogar e dizer assim, tá bom, você pensa assim, eu penso assim, vamos ver o que Deus pensa a respeito? Eu acho que a gente tem esquecido o quanto o Espírito Santo é o nosso mediador. Porque às vezes, Flávia, Alaine, realmente vai ter posições que você pensa de uma forma, Alaine. Marido, eu acho que você não deveria fazer isso. Ai, mas esposa, eu preciso fazer dessa forma. E é aquele momento que os dois ficam na dúvida. E agora? Eu ouço ela, eu faço o que eu tô pensando. Não é só nesse momento, mas nesse momento é crucial. Naquele momento que um pensa uma coisa, outro pensa outra. Deus, o que é que o Senhor pensa? Porque o Senhor sabe o que é melhor para nossa família. O Senhor sabe, o Senhor vê o que eu não tô conseguindo ver. Eu vejo aqui, é meu ponto de vista. Mas mostra a Ele também o que é que o Senhor quer. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu tenho experiência de recém-casada. Houve uma situação que a gente ia fazer uma viagem. E eu tava com meu coração fechado para fazer a viagem. E aí, naquele dia de manhã, eu não falei nada com minha esposa. Eu fiquei sentadinha ali na mesa, tava tomando um cafezinho, mas eu não queria ir. Eu não queria, Senhor. Aí eu falei com Deus, vi assim, Senhor, se o Senhor ver que vai ser bom pra gente, se a gente ir pra aquele lugar, o Senhor abençoa. Mas se não for, toca no coração dele. Aí, meu esposo foi me buscar no trabalho. Eu já tava com tudo pronto, deixei tudo pronto. Eu falei assim, amor, não tô sentindo vontade de ir hoje, não. Eu não precisei brigar com ele. Eu não precisei impor a minha vontade. Eu não disse pra Deus fazer o que eu queria que fosse feito. A única coisa que eu falei com Deus foi, Deus, se o Senhor ver que for bom pra gente, se o Senhor ver que vai ser bom, vamos, me ajuda, a gente vai. Permita que a gente vá. Mas se eu ver que não vai ser legal a gente ir, não deixa não. E o Espírito Santo de Deus falou. Eu não precisei gritar, eu não precisei impor minha força. Eu levei a Deus. E é isso que a gente tem que saber, que tem um Deus que está interessado pela família. Muitas vezes pode acontecer, tem momentos que ele diz assim, Deus, eu não tô com vontade de ir, mas Deus diz assim, não, é para você ir. É para vocês irem. E é por isso que é importante a gente ouvir a voz de Deus. É por isso que é importante, meus queridos, a gente, em meio a tantas pluralidades de opiniões, tantas ideias diferentes, diversas, que a gente está exposto diariamente, a gente silenciar todas essas vozes assim, Deus, e o Senhor, o que é que acha? Eu penso assim, ele pensa assim. E o Senhor, o que é que o Senhor acha? Queridos, também tem a questão hoje a sociedade rejeita muitos valores morais, né? A gente vê isso em todos os aspectos. Cada vez mais é difícil. Parece que hoje
ser moral ou ter valores é que é errado, né? E a gente precisa voltar a cultivar os valores da nossa família. A família é a única força de resistência contra o sistema mundano. A família, nós temos esse papel como cristãos, de sermos força de resistência. E quando a gente diz força de resistência, parece que a gente vai brigar com o outro, né? Que a gente vai gritar com o outro, que a gente vai impor a nossa vontade. Não é impor a nossa vontade. É dizer, como Josué, vocês escolham o que vocês querem escolher. Mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Vocês querem o mundo? Escolham o mundo. Mas eu e a minha casa, dentro da minha casa, dentro da minha família, eu vou passar os princípios bíblicos, os valores cristãos para os meus filhos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, uma escolha nossa. E é dessa forma, sendo o exemplo, que as pessoas aí fora vão dizer, nossa, olha, deu certo. Eu quero também para mim. Olha, existe alguém ali que é diferente. E eu quero isso na minha vida. A gente vê que hoje essa sociedade é uma sociedade que tudo é pra ontem, não é nem pra hoje não, mas a gente vê esse senso de urgência, que muitas vezes causa até uma angústia, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito pra agora, tudo tem que ser muito nesse momento. Se for pra amanhã já não presta. Isso se reflete nos relacionamentos, como eu disse. Eu conheço uma pessoa hoje, e a partir desse momento eu já vou casar com essa pessoa, sem conhecer o que é que essa pessoa pensa, sem decisões precipitadas nesse senso de urgência que afeta os relacionamentos. Porque muita gente até quer ter uma família, mas começa da forma errada. Começa de maneira errada. Começa sem procurar saber de Deus o que é que Deus quer para eles. Começa a agir pelo impulso e não pelo que Deus quer. As pessoas hoje não têm mais aquela paciência de construir uma família, construir um relacionamento, de conhecer o outro, de ver se os valores batem, de ver o que é que o outro pensa a respeito. Não tem mais esse tempo. Porque eu conheci você hoje, amanhã a gente já tá morando junto e enfim. E aí não sabe, depois, eu não sabia que a pessoa assim. É claro que não sabia, se você não começou da forma errada. Se você não colocou diante de Deus. E, por fim, então, o que é que a família tem que fazer? Né? O autor aqui, ele vai propor que a gente tem que, sim, se adequar às novas realidades, tá? Mas sem perder a nossa essência, né? Ele usa aqui o termo desfigurar-se. Mas é a mesma coisa sem perder a nossa essência. A gente tem que entender que hoje a sociedade ela é diferente, mas que nós podemos ser essa força de resistência, esse modelo diferente, né? Nós podemos ser exemplo e referencial para essa nova geração. Nós podemos construir famílias solidificadas no altar. Ele ainda diz assim, devemos então procurar avaliar esses tempos tão difíceis e adequar a realidade da família e da fé aos tempos modernos. Adequar, sem todavia desfigurar os princípios e valores cristãos que devem reger nossa vida. Ou seja, eu compreendo que hoje, em muitos momentos, a mulher ela tem que trabalhar, porque o custo de vida hoje é diferente. Então, para você ter uma qualidade de vida, os dois muitas vezes precisam trabalhar. Mas espera aí, eu preciso entender também que eu não posso negligenciar a minha família. Eu preciso entender também que eu não posso delegar o meu papel de ensinar aos meus filhos para a escola. Eu não posso delegar o meu papel de ensinar os valores cristãos apenas para a igreja. Então, assim, a gente, sim, tem que entender. Hoje nós temos que viver de forma diferente. Muitas vezes, nós nem queremos, mas a gente tem que se adequar, mas sem perder a nossa essência, né? Sem perder o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem já imaginar chegar em casa. Ai, meu Deus, eu vou chegar em casa, ela vai estar com a cara fechada, ou eu vou chegar em casa, ele vai estar em tal estado. Enfim, não. Ter prazer. Assim, agora eu vou pra minha casa. Agora eu vou pro meu palácio, agora eu vou pro meu cantinho do céu, meu pedacinho do céu. O nosso lar tem que ser isso. Tem que ser o pedacinho do céu. E, por fim, né, como nós podemos aplicar isso na nossa vida, né? Compreendendo que a família precisa fortalecer-se em Deus. E esse fortalecer-se em Deus é
fortalecer o nosso relacionamento individual com Deus, porque a partir do momento que eu fortaleço o meu relacionamento com Deus, eu vou me relacionar melhor com os outros, né? A partir do momento que a gente busca a Deus e busca viver o que a palavra diz, a gente vai conseguir se relacionar melhor com o outro, como eu falei. A família precisa estar firme para vencer os lados do inimigo, né? Como eu já citei outras vezes, a gente precisa blindar a nossa casa. A nossa casa é o nosso quartel-general, onde o inimigo não pode ter vez, onde o inimigo não pode entrar. Se isso vai danificar o nosso lar, se isso vai danificar o nosso relacionamento, não entra. Só entra o que vem de Deus, para nos fortalecer. Então, por fim, ainda temos que a família precisa entender que a sua luta é no plano espiritual. Então, minha luta não é contra o meu esposo, minha luta não é contra os meus filhos, minha luta não é contra... sua luta não é contra a sua esposa, sua luta não é contra os seus filhos, sua luta não é contra as pessoas. São lutas espirituais, porque o inimigo ele sempre vai tentar desestabilizar, porque ele sabe que uma sociedade em que a família é enfraquecida, toda a sociedade é destruída, toda a sociedade perece. Quando a família perde espaço, o inimigo ganha espaço, né? A família precisa vestir a armadura de Deus, se proteger, né? Por fim, eu acredito que é isso. E quais são as armaduras? Só pra gente encerrar. Efésios vai dizer, e eu te aconselho, você que está em casa, depois dá uma lida em Efésios 6, que vai falar sobre as armaduras. Primeiro, a verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, espírito, palavra de Deus, oração, vigilância, perseverança. São as armaduras que vai nos ajudar como indivíduo, como família, a vencer os dias difíceis. Amém? Amém. Fiel essa palavra digna de toda aceitação. São 9 horas e 1 minuto, né? Passa rápido aqui, nem vi, rapaz.